Fala galerinha, tudo bem? Tudo ok? Hoje meu amigo aqui, ó, novamente com a gente, mas ele não vai ser usado não, tá? Nós podemos notar que o nosso espaço geográfico, né, não tem mais aquela bandeira atrás do Brasil, ou seja, o meu espaço geográfico de trabalho está passando por algumas transformações, né? Algumas modificações aí de obras, né? Então, nosso espaço geográfico agora é novo, né? Então, nós podemos notar, galerinha, que falar de espaço geográfico, a gente vai falar de transformações, né? E como a gente está falando muito na questão do campo, né? Campo, áreas rurais, ou seja, produção, agricultura. O que nós podemos notar? Como foi dito para vocês, né? Nós temos formas de produção, né? A produção agrícola, ela não é idêntica, ela não é igualitária em todo o nosso planeta. Ela vai ter aí diferenças, principalmente por quais questões? Pela questão o quê? Pela questão de desenvolvimento, né? O nosso planeta aqui, ó, vamos usar. O garotão aqui, ó, com esses países que nós podemos notar, ele não vai ser igualitário nas questões sociais. A gente não vai ter um padrão de questões sociais, questões econômicas iguaizinhos, né? O Brasil, ele é idêntico nas questões sociais aos Estados Unidos da América. O Paraguai é idêntico às questões econômicas da França. Não, nós temos grandes desigualdades sociais. E as questões sociais e as questões econômicas, elas são o quê? Elas são primordiais para o desenvolvimento da agricultura, né? A agricultura hoje é uma questão comercial. A agricultura hoje, ela gera muito fator econômico, né? E a agricultura hoje, ela tem uma questão de essência, ela é essencial para nós seres humanos, porque gera o quê? Gera aí a retirada do recurso da natureza para suprir as nossas necessidades, né? Então a agricultura, que é um fator antigo, né? É um fator aí com uma situação que gerou até uma transição, né? Aquela transição que eu já expliquei para vocês, do homem nômade para sedentário, né? Então a questão agrícola, ela é muito importante. A questão agrícola no nosso planeta, ela tem essas diferenças, né? Então a gente não vai pegar, por exemplo, um país lá do centro da África, né? Vamos pegar um país aqui do centro da África, ou seja, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o Sudão, né? É um dos países mais pobres, um dos países aí com grandes questões de dificuldades sociais, econômicas, né? Aonde a população é uma população que uma população que está ligada ao setor primário, nas zonas rurais. E isso não quer dizer que o Sudão, com uma população que vive na maior parte das áreas rurais, vai ser um grande produtor, né? Ele vai gerar uma grande produção e automaticamente essa produção vai gerar o quê? Vai gerar fatores econômicos, né? Vai botar o Sudão com o IDH elevado. Não. Então nós temos o quê? Por exemplo, o campo mecanizado. Ou seja, o campo mecanizado, ele tem uma suma importância. É só a gente prestar atenção na questão da máquina, né? A máquina, o surgimento da máquina, aí a gente remete a quando? A gente remete aí à questão da primeira revolução industrial, né? Isso acontece numa área rural. A Inglaterra, naquele período, né? O Reino Unido do século XVIII, era o que, galera? Era uma região, na sua maior parte, onde a população vivia onde? Onde a população vivia nas áreas rurais, né? Ou seja, então, com o surgimento da máquina, né? E a máquina é até usada lá no campo inglês do século XVIII, gera até uma expulsão populacional, são os famosos cercamentos, né? O que acontece? A burguesia começa a mecanizar a agricultura, automaticamente vai gerar o quê? Vai gerar a saída, né? Daquela galera que morava ali, e essa galera vai para as cidades, para as pequenas cidades, e automaticamente vão gerar o quê? Vão gerar mão de obra para as fábricas e mão de obras baratas, né? Então, o campo mecanizado, ele tem uma suma importância, né? Porque o campo mecanizado, ele direciona uma produção. Como assim, professor, direciona uma produção? É que com o campo mecanizado, essa produção ela pode ser o quê? Ela vai ser altíssima, né? Imagine a produção aí agrícola dos Estados Unidos da América. Com o campo mecanizado, com uma tecnologia de ponta, com uma infraestrutura gigantesca. Até mesmo o Brasil, né? O Brasil ele tem o campo mecanizado. Então nós temos alta produção, principalmente porque o Brasil ele é produtor de vários produtos agrícolas, né? Nós temos várias produções aqui, como soja, o café,
feijão, ou seja, então isso vai ser o quê? Vai ser retirado através das máquinas, né? Então, quando a máquina chega na sociedade humana, a partir do século XVIII, ela não vai estar somente ligada às questões urbanas, né? A gente pensa em máquina, indústria, somente nas áreas urbanas, né? Mas a máquina ela vai ser muito usada onde? Ela vai ser usada no campo. E automaticamente, o que vai acontecer, galera? Quando a máquina começa a ser usada nos campos, nas áreas de campos, nós teremos o quê? Nós teremos o famoso êxodo rural. Nós não temos condições, o ser humano, ele não tem condições de concorrer com a máquina. Ele não vai gerar uma produção que uma máquina produz. E o que nós podemos notar com o campo mecanizado? São grandes propriedades, né? Propriedades gigantescas, onde nós teremos ali máquinas gigantescas que vão gerar uma retirada gigantesca, e essa produção vai estar ligada ao quê? Essa produção vai estar ligada principalmente ao comércio, né? Principalmente à exportação aí. Então nós podemos analisar que a produção agrícola é desigual, tá? Ela vai estar ligada ao quê? Ela vai estar ligada a fatores econômicos. Se o meu campo é mecanizado, se o meu campo tem um alto grau de mecanização, o meu país é desenvolvido, o meu país é rico. O meu país aí, a população, a maior parte da população vai estar inserido no setor secundário e no setor terciário da economia. O que significa isso? A população vai estar inserida na construção civil e na indústria, ou nas atividades de comércio, de tecnologia, e pouca população trabalhando no campo. Mas se o meu campo não é mecanizado, se meu campo lá tem grande contingente humano, eu estou inserido aonde? Eu estou inserido aí numa região pobre, né? Aonde a maior parte da população vai estar inserida nas áreas rurais e automaticamente vai estar inserida aí no trabalho primário, né? O que é o trabalho primário? Extrativismo, a agricultura e a pecuária. Então, para a gente falar de mecanização do campo, a gente volta à primeira revolução industrial, né? Nada mais, nada menos do que, galerinha, do que o surgimento das máquinas, né? E as máquinas, elas vão ter evoluções. Então, a máquina do campo de 2021 não é a mesma máquina do campo do século XVIII. Então, o campo mecanizado o campo com uma mecanização gigantesca, exclusivamente ligado ao quê? Exclusivamente ligado a países desenvolvidos, países ricos, países com grande produção aí nas questões agrícolas. O campo pouco mecanizado, com grande mão de obra humana, ele vai ser caracterizado por países pobres, né? Onde a produção vai ser o quê? A produção vai ser bem menor. Galerinha, eu espero que vocês tenham entendido essa questão da agricultura e da máquina, né? A mecanização do campo aí, com essa mecanização que nós temos espalhados pelo planeta, automaticamente as produções vão ser o quê? Vão ser maiores, né? Mas só lembrando a vocês que a mecanização, ela não atinge todos os planetas de uma forma igual, né? Mecanização é tecnologia, e a tecnologia não agarra os 4 cantos do nosso amigão aqui de uma forma igualitária. Galerinha, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e entendido aí a questão do campo mecanizado. Beijão!